Que Deus nos abençoe em mais uma programação e que possamos alcançar fé para crer na palavra de Deus. Porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é precioso o tempo que você dispõe para ouvir a palavra de Deus, porque é nesse momento que a tua fé é acrescentada. Nós vamos tomar menção de uma escritura que encontra-se no livro de São João, no capítulo 1, versículo 19, onde a Bíblia nos diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É maravilhoso de ver uma pessoa que sabe o seu endereço nas Escrituras. E este foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. E assim como Deus fez em sua primeira vinda, Ele também o faria em sua segunda vinda. Usaria um precursor. E este precursor foi o mensageiro profeta da última era, o irmão William Marion Branham, que fez o mesmo trabalho que João fez. E ele faz menção disso na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, na primeira parte. No parágrafo 95, ele diz assim: Minha missão, eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vem, a vinda da palavra que é Cristo. Então, esta foi a missão do profeta. Ele disse: a minha missão é precursar a vinda da palavra que é Cristo. E quando ele discorre as 7 eras da igreja na forma de um livro, ele está na era de Laodiceia falando a respeito do mensageiro profeta da última era. Ele diz assim na mensagem A Era de Laodiceia, na página 296, ele diz assim: Agora este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisso. Ou seja, haverá um espírito no mundo, o mesmo espírito que houve nos tempos da primeira vinda de Cristo, daqueles que foram perguntar a João dizendo: És tu o Messias? Mas o precursor João disse, confessou e não negou: Não sou eu o Cristo. E continuemos a ver o que o profeta nos diz. Porém, não creia nisso. Ele não é Jesus Cristo, falando a respeito do mensageiro profeta à última era. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu, quando foi a voz que clamou: Eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Então ele está falando a respeito dele mesmo, está falando do mensageiro profeta, dizendo: Eu não sou o Cristo, porque em seus dias já haviam pessoas que, observando o seu ministério e o que Deus fazia através do seu ministério, começaram a pensar que o profeta William Marion Branham era mais do que um homem por suas obras. E eles manifestam isso na forma de uma pergunta, e o profeta fala isso na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, de 30 de agosto de 64.
Ele diz assim: a pergunta é a seguinte: por favor, explique. As pessoas estão dizendo que o irmão Brana é mais do que um homem. Ele pode criar, e Jesus pôde criar exatamente como o irmão Brana. Este é o questionamento de uma pessoa que tinha ouvido de pessoas dizendo que o irmão Brana era mais do que um homem. Agora o profeta responde essa pergunta dizendo assim: agora deixe-me, a pessoa disse isso, seja quem for, eu não a conheço, mas eu sou seu irmão, vem? Jesus é o seu Salvador. Eu não posso ser o seu Salvador, pois ele já te salvou. Até então, ele está falando a respeito de si mesmo. Eu não sou o seu Salvador. Eu, profeta mensageiro da última era, jamais, eu não sou o seu Salvador. Mas na continuidade da sua resposta, ele faz uma afirmação um tanto intrigante, dizendo assim: agora você está tão perto para ser a verdade aí, e ainda tão longe da verdade? E ele continua em sua resposta, dizendo: agora, irmão Brana, poderia Jesus parecer com você? Ou seria Jesus ou algo assim? E aí ele diz assim: em um sentido da palavra, isto é exatamente a verdade. E no outro sentido da palavra, é o anticristo. Para entendermos o que o profeta está falando, nós precisamos entender que Jesus prometeu em sua palavra, em São Lucas capítulo 17, versículo 30, que ele se manifestaria como o Filho do Homem, no entremeio, entre Filho de Deus, que foi entre as eras, e Filho de Davi, que será no reino milenar. É promessa sua que ele se manifestaria outra vez como o Filho do Homem. E então, se olharmos para as Escrituras, nós vamos ver esta promessa e compreendermos que no corpo do profeta mensageiro, a última era, que foi um profeta, que um profeta na Bíblia é chamado de um filho do homem, que através deste profeta, o Filho do Homem, Cristo, se revelou. Agora, aonde encontramos o profeta falando isto claramente? Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 269, ele fala a respeito disso, dizendo: agora eu quero que saibam que isto é seguro, e vocês que ouvem na fita, nós estamos lendo do livro que foi tirado da fita. Então o profeta neste momento está falando conosco mesmo. É possível que vocês estejam pensando hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada a ver com isso. Somente uma voz, é minha voz, ainda ao contrário do melhor do meu modo de pensar. Eu preferia ser um que põe armadilhas para apanhar animais, porém é a vontade do Pai, que declarei e me determinei a fazer. Eu não fui aquele que apareceu, eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está por perto quando ele o faz. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o sétimo anjo, não, foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo sua mensagem, foi o mensageiro que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O anjo não foi o Filho do Homem, ele foi um mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ou seja,
não confundam um filho do homem com o filho do homem. Não confundam o profeta mensageiro, a última era, com Cristo. Apesar de ser uma manifestação do Filho do Homem, e desta feita ele não precisou usar um corpo que ele produziu, como fez na primeira vinda, porque na primeira vinda ele veio como o Filho do Homem, mas como o Cordeiro sacrificial. Ele precisava redimir-nos, e este processo de redenção começou, e agora estes corpos, neste último dia, usufruem da redenção que foi comprada na cruz do Calvário. Não seria mais necessário, nesta manifestação do Filho do Homem, que ele viesse como veio da primeira vez. Então ele usou o corpo do profeta mensageiro para a última era, e desde sua tenra infância Deus o preservou, dizendo: nunca fumes, nem bebas, nem corrompa o seu corpo, porque eu tenho uma obra para ti quando fores mais velho. E então, no momento exato, o Filho do Homem, Cristo, se apresentou no ministério do profeta William Marion Branham. Agora, as pessoas em seu dia não compreenderam isto e acabaram confundindo o Filho do Homem com um Filho do Homem, acabaram confundindo Cristo com o irmão Branham, e isso lhe trouxe uma grande tristeza, porque ele estava fazendo uma obra para Deus, e as pessoas estavam dizendo que ele era o anticristo, estava tomando uma posição que não era para ele, usurpando o lugar de Deus, e aquilo entristeceu o profeta, e o profeta, sendo um homem, sendo humano, aqueles sentimentos o afetaram. Mas Deus, em sua onisciência, Deus conhecendo todas as coisas, ele sabia que isto aconteceria. E o profeta estava tão desanimado, que ele pensou: eu vou morar na montanha, então, não quero mais estar entre o povo, eu vou lá e vou me isolar, e quando Deus tiver um recado, então eu desço, e trago esse recado às pessoas, e então retorno à montanha, e assim o farei. E Deus disse: se você pôr em prática os seus pensamentos, você vai se tornar um moribundo. Mas ainda aquela tristeza não tinha saído dele, e ele estava viajando, e na mensagem Parado na Brecha, é onde ele relata isso, falando no parágrafo 139, ele diz assim: e quando Billy e eu começamos a rodar, começamos a rodar e Billy foi dormir outra vez, e isto disse: eu te darei um sinal eterno. Então eles estavam viajando, Billy, o filho do profeta, estava dormindo e o profeta dirigindo, e Deus veio até ele e disse: eu te darei um sinal eterno. Então o profeta olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que Billy continuava dormindo, não foi Billy que falou comigo, e então continuou andando. Mas de repente ele sentiu a presença de Deus, ele disse assim: eu poderia naquele momento gritar e pular, porque a presença de Deus era muito forte dentro do carro enquanto ele viajava. E ele disse: e eu reduzi a marcha e tive que ir parando, e então começou a pensar naquilo: o que seria este sinal eterno? E então Deus volta e diz para ele: você está vendo aquela montanha? E ele olhou a montanha, uma cadeia de montanhas, uma colina, e ele disse: eu vejo a montanha, vejo que está coberta de neve, mas não vejo nenhum sinal eterno ali. E então Deus continua falando com ele, e ele relatando, ele diz assim: e ele disse: quantos picos tem lá? E eu disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? Então ele volta ao seu nome e começa a ver William Marion Branham, e vê que cada nome dele contém 7 letras, e ele disse que tem 7 letras o meu nome. E Deus continua falando com ele e diz assim: e ele disse que aquilo permaneça. Se alguma vez
houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar e volte aqui. Porque além de haver 7 picos naquela colina, naquela cadeia de montanhas, Deus começa a mostrar para ele que a forma daquela montanha era um gráfico da sua vida, mostrando que aquele pico maior era em tal momento da sua vida, e aquele pico menor, e assim por diante foi mostrando, e aquela foi a primeira puxada, e aquela é a segunda puxada, e a sua vida estava escrita na montanha. Então ele entendeu que Deus, quando fundava a terra, quando fez aquelas montanhas, ele já sabia das dificuldades que o seu servo passaria, e desenhou aquilo como uma forma de encorajamento ao profeta, e disse: quando você se sentir cansado, fraco, e eu conheço o sofrimento da sua vida, eu conheço o quanto é difícil o que você está passando, mas quando você estiver passando por estes momentos, volte aqui neste lugar e olhe para esta montanha que eu fiz, que quando eu formava a terra, eu me lembrava de ti e desenhava ali o seu nome e a sua vida. Então esta foi uma forma que Deus usou para encorajar o profeta em sua jornada. Porém, estamos falando a respeito da diferença entre um filho do homem e o filho do homem. Estamos falando da diferença entre o profeta mensageiro da última era e Cristo. E então, como estamos mencionando até então, haveria um espírito que confundiria, haveria pessoas que confundiriam algumas coisas, e este é um quadro no qual é confundido, quando as pessoas ouvem Deus dizer, lá no início, que Deus daria um sinal eterno ao profeta, e então na sequência da leitura da mensagem encontramos ele recitando o seu nome, relacionando com aquela montanha. E então conectam uma coisa com a outra e dizem que este sinal eterno está relacionado ao nome do profeta, está relacionado ao nome Brana, e então associam isso ao novo nome, e isto gera uma confusão. Agora, se formos olharmos mais detalhadamente para este ponto, nós vamos encontrar que Deus perguntou ao profeta: quantas letras há em seu nome? E não perguntou quais letras há em seu nome. E o profeta disse 7. Sim, nos seus 3 nomes, William, Marion, Brana, existem 7 letras. E são 3 nomes. E Deus, ele se apresenta com o número 3. Ele se revela através do número 3. E Deus é perfeito em 7. Então, o 7 é o sinal eterno. Este é o sinal eterno. Algo que veio do próprio Deus. Deus escolheu o número 7 para Ele mesmo. E então, Ele coloca escrito naquela montanha o nome do profeta. Ele coloca escrito naquela montanha a vida do profeta, como uma forma de ânimo ao profeta. Agora, se formos olharmos para esse quadro e acharmos que o sinal eterno está relacionado com Brana, também deveria estar relacionado com Marion e também com William, e estas coisas não se encaixam com as Escrituras. E na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 260, o profeta nos diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, leiam em casa, a mensagem do 7º anjo abrindo os selos, que é, o anjo não é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. E ele pergunta assim: agora o podem separar? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês. Ali onde parece ser tão difícil separar um filho do homem, separar um profeta de o Filho do Homem.
não o Filho do homem ele mesmo, ou seja, não Cristo em seu próprio corpo, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao povo o Filho do homem. O sétimo anjo está revelando ao público o Filho do homem, está revelando Cristo, que Cristo é a sua palavra. Então a palavra foi revelada através do profeta. Isto foi a manifestação do Filho do homem, que estava escrito em São Lucas capítulo 17, versículo 30. Mas agora, isto aconteceria, porque o profeta nos diz, na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, que esta dispensação gentia começaria com a adoração de um homem santo, que isto foi a adoração de Belsazar, a adoração de Daniel, quando fizeram aquela grande estátua de Daniel. Começaria com a adoração de um homem santo e terminaria com a adoração de um homem santo. Então não cabe a nós aniquilarmos as coisas, porque isto faz parte da palavra de Deus. Agora precisamos estar posicionados na palavra de Deus, para não sermos confundidos, como disse a palavra de Deus, para que não sejamos confundidos em sua vinda. E na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, o profeta nos diz assim: o filho sempre toma o nome do seu pai em todo caso. Eu vim à terra em nome de um Brana, porque meu pai era chamado Brana. Jesus disse: eu vim em nome do meu pai. Vocês não me têm recebido. Desejam ter a referência de onde está escrito isso? São João capítulo 5, versículo 43. Então o pai pôs o seu próprio nome, o qual é Jesus, em seu filho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa, ele é onde Deus escolheu para pôr o seu nome. Agora preste atenção na afirmação do profeta. Ele diz assim, Deus nunca pôs seu nome em mim. Ele nunca pôs na igreja metodista, nunca pôs na igreja batista ou católica, mas colocou o seu nome em Cristo, o Emanuel, o ungido. O nome de Deus está na palavra, porque Ele é a palavra, amém? Então, o que Ele é? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Ou seja, todos conhecem a fonética Senhor Jesus Cristo. Agora, conhecer o nome de Deus vai muito além de conhecer a fonética, de saber que o seu nome é Senhor Jesus Cristo, mas é compreender a sua palavra, é compreender que lá na Palestina ele se apresentou como o Filho do Homem para pagar o preço pelo nosso pecado, que durante as eras ele ascendeu aos céus, e a palavra nos diz que ele subiu com um novo nome. Qual foi este novo nome quando ele ascendeu aos céus? Foi o Filho de Deus, a presença invisível. Foi desta forma que ele atuou durante as eras. E como disse na Escritura, que ele prometeu que neste último dia, e o profeta usa esta expressão dizendo no entremeio, entre Filho de Deus, que foi entre as eras, e Filho de Davi, que será no milênio, ele se apresentaria outra vez como o Filho do Homem, Deus em carne humana. E o que ele veio fazer desta feita como o Filho do Homem em carne humana neste dia? Veio para trazer a redenção, que foi comprada na cruz do Calvário, mas neste dia é concedido a nós, através da abertura da palavra, porque se você for lá para Apocalipse capítulo 5, você vai encontrar que João chorava. João foi uma testemunha ocular da morte do Senhor Jesus Cristo, e ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro. Ou seja, precisava da manifestação do Filho do Homem nestes dias, para abrir a palavra, para nos entregar
a redenção. É aí onde é revelado o nome de Deus, é através das suas características, é reconhecer a palavra para o seu dia, a palavra manifestada, a palavra sendo conhecida em seu dia. Esta é a revelação do nome de Deus, é compreendermos a Escritura. Que Deus nos dê graça para todos os dias, dia após dia, que possamos compreender a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.